pessoal, aqui é o Matheus Lobo do canal Onigiri Pop e bem-vindos ao OnigiriCast, o nosso podcast que sim, está sendo transmitido via YouTube. Lembrando que você também pode baixar o arquivo MP3 que está na descrição desse vídeo, então vamos lá, você pode escutar por aqui ou pelo MP3. E nessa quinta edição a gente vai falar sobre por que os animes conseguem cativar as pessoas, qual é a mágica por trás dos animes. Como sempre, nós temos aqui no nosso grupo o Jesus. E com a graça divina, vamos ao podcast. O Pai, eterno e inefável. Vitor Martins. Nos animes, distância e qualidade da animação são grandezas inversamente proporcionais. Como assim? Não entendi. E Porto, do canal Eu Sou Eu. Assistir animações geralmente me deixa animado. Então, galera, animes, como disse o Porto nesse trocadilho, conseguem animar as pessoas. E isso não acontece por acaso, né? Tem toda uma estratégia, vamos dizer, por trás disso daí. E o Jesus que sugeriu esse tópico, eu acho que ele quer dar as primeiras palavras sobre por que ele queria falar sobre isso aqui no podcast. O Jesus pega a palavra. Ai, que horrível, mano. Que horrível. Já deu, né? Sim, eu queria muito falar sobre esse assunto, porque até como você falou agora no começo, animações têm o poder de animar, assim como música tem o poder de evocar sentimento nas pessoas, filmes te fazem chorar, fotografias fazem você lembrar de uma outra época da sua vida, enfim, o que tudo isso tem em comum é que todos são uma forma de arte. Sim, anime é arte. Tem também aquela questão do preconceito, né, Jesus? Que muita gente cisma que anime é coisa de criança. E como é coisa de criança, você não poderia chamar de arte. Aí vai ter gente que escutou a gente falando agora que anime é arte. Meu Deus, esse pessoal tá falando merda. Calma, cara, vamos escutar aqui até o final para vocês entenderem o nosso ponto de vista, certo? Vamos tentar fazer algumas comparações. Primeiro, se tem um quadro numa galeria de arte. Eu ia falar a mesma coisa. Pintado por um macaco, você não vai saber. Não, porque isso tá muito engraçado. Eu não tô rindo disso, eu tô rindo da parada do quadro, entendeu? Porque eu já me lembrei do quadro e da fotografia. Puta que pariu. Não, mas pior que eu tô falando sério, fizeram isso. Botaram um macaco pra pintar 8 quadros, botaram numa galeria. Cara, ninguém reparou a diferença. Semana passada, esqueceram caiu óculos. um óculos lá na galeria e a galera começou a fotografar como se fosse uma obra. Eu vi, que bizarro. Eu achei que era mentira. Não era mentira. Mas voltando, o que eu tô querendo dizer é que se tem um quadro de um pintor famoso, sei lá, pega um pintor, sei lá, Van Gogh, por exemplo. Então, se tem um quadro dele lá, você vai dizer que é arte. Mas aquilo ali basicamente é um desenho feito em cima de um quadro. E é aqui que eu quero fazer a comparação. As animações, tirando a parte do 3D, né, as animações tradicionais, nada mais são do que um conjunto de desenhos que, quando são reunidos, formam um desenho animado. Não só isso, mas como ele também tem uma narração contínua que evolui para alguma coisa. Então ele está adaptando a forma de arte de quadros, como também a forma de arte de narrativas, que você pode observar em teatro, livros, etc. Ou seja, a animação ela é um conjunto de artes em uma coisa só que acaba criando uma nova arte. Não que seja uma arte superior porque está reunindo características de outras artes, mas é simplesmente um novo estilo de arte, assim como são videogames, mas aí a gente entraria num outro bate-papo em um outro tema. Que não tem necessidade da gente entrar agora. O que a gente está querendo colocar aqui é o mérito intelectual, certo? São as habilidades que são colocadas dentro daquilo dali, no caso da animação, que devem sim ser levadas em consideração, que devem ser apreciadas ou criticadas quando convém. Bem, e animes são uma espécie de filme, mas o que difere os filmes de Hollywood, por exemplo,
de animes? Bem, primeiramente, os filmes são mais realistas, enquanto nos animes eles podem até brincar com o nosso subjetivo e com nossa imaginação, pois eles retratam cenas e cenários que não normalmente existiriam. Não, pois é, foi até legal tu falar isso, porque eu tava assistindo uma entrevista com alguns animadores de desenhos animados mesmo, que estavam comentando coisas de Popeye, Looney Tunes, enfim, né, esses desenhos aí que muita gente conhece. Quando o coiote, por exemplo, tá perseguindo o Papaléguas e ele cai do abismo, a gente vê aquele efeito, né, com o pescoço, aquela queda que demora mais. Aquilo dali num filme ficaria completamente bizarro. E eu tô falando aqui de desenhos americanos, mas bora puxar pra anime, né, que é o que a gente realmente tá falando aqui nesse podcast, é o nosso foco. Se você assiste Pokémon em algum momento na sua vida, você assistiu, você vai lembrar da equipe Rocket decolando de novo. Aquilo dali ia ficar muito bizarro num live action, né? Num filme com atores reais. Fora que eles iam morrer. Fora que ia passar a sensação de que eles iam morrer e tudo mais. No anime, você acha normal a equipe Rocket decolar de novo. É caricato. O Charizard... É caricato. O Charizard tacar um lança-chamas na cara do Ash, o Ash ficar queimado e não se machucar. Agora, se fosse num filme e um personagem fosse levar um lança-chamas na cara, você ia pensar, porra, fudeu, entendeu? Enquanto no anime, passa de fudeu pra comédia, fica aquele negócio engraçado. Eu tava até imaginando que existem, assim, 3 níveis de, vamos dizer, subjetividade / imaginação que a gente pode pensar, né? Porque eu até dei um exemplo aqui pra eles em off, mas falando agora sobre o Hobbit, por exemplo, que é um livro que eu acabei de ler e eu já tinha visto o filme. Eu lembro que quando eu vi o filme, tinham várias cenas que, era muita viagem, a montanha jogando pedra na outra, só que quando eu li o livro, é literalmente aquilo que tá acontecendo. Então, num livro, a gente consegue ter um nível de subjetividade, a gente consegue imaginar praticamente qualquer coisa. E num filme, às vezes, a gente tem uma dificuldade de transmitir aquilo. Existe um limite. Bem, entrando agora num assunto maior ainda, que é a diferença entre uma animação normal, como a gente costuma ver da Disney, por exemplo, Frozen, como tem Nação do Dragão, Toy Story, enfim, essas animações. E as animações japonesas, ou animes, né, como a gente conhece melhor, dizer a diferença entre elas pode ser um pouco difícil, pois ambas conseguem trabalhar os mesmos pontos de imaginação ou criatividade. O que vai pesar mesmo é o fator cultural, pois os animes, eles têm uma bagagem cultural muito maior do que as animações que a gente vê sendo ou na França, ou nos Estados Unidos, ou Alemanha, enfim. Pois o cultural do Japão, ele vai moldar totalmente os animes, seja na produção, seja na direção, no roteiro e até na comédia. Não só isso, Jesus, com certeza tem essa coisa cultural, que eu acho que é o fator principal, mas eu tô pegando principalmente aí filmes que estão mais presentes na nossa vida aí, que estão no cinema, então principalmente Pixar e tal. Esses filmes, eles já têm um padrão de filme hollywoodiano, né? Então ele já tem um custo milionário. Então eles já também entram naquilo que eu até falei sobre tem que ter um retorno. Exato. E além disso, esses filmes, eles são, claro, voltados ao quê? A crianças. Então eles sempre têm uma narrativa, não uma narrativa, mas eles têm uma história que são parecidas, eles sempre permeiam a realidade. Então é o quê? Você imaginar que seus brinquedos vão levantar e criar vida, você imaginar que os peixes, eles têm uma família dentro d'água. Então sempre tem uma coisa que você imagina uma ilusão de uma criança num mundo que pode ser real dela. O Detona Ralph, os videogames jogando, então tem sempre esse fator muito forte nesses filmes, eu reparo. E já animes, eles podem ser desde um Death Note muito pautado em realidade, uma coisa mais de investigação, ou um anime completamente viajado dentro de um jogo, enfim. Então os animes têm uma gama muito maior de possibilidades por conta de tudo isso que você e eu falamos. E Porto, esse é um dos motivos que os animes conseguem cativar tantas pessoas, pelo simples fato de que existe um anime para cada gosto. Você pode ter um anime, como eu falei no podcast passado, de uma menina conversando com um urso. Você pode ter um anime de um super-herói que derrota todo mundo com um murro só. Você pode ter um anime de detetive. De garotas fofinhas que pilotam bicicletas. Ou que pilotam motocicletas. E você pode ter um anime de um cara que vira um demônio e quer apalpar os peitos de todas as outras demônias. Cara, pode que ser. Não é incomum no Japão, né? Realmente, isso é normal. O último exemplo é o mais normal. Ou seja, a indústria japonesa é safada e gosta de mostrar peitos e bundas. Não, sim, é porque... Assim, tem um pouco... Não, eu tô zoando, mas...
Tá muito longe da... Assim, eu digo que isso tem um pouco de história porque o Japão, ele tem o programa de natalidade, né? Ele abriu as pernas pra fotografia, mas enfim, isso não é assunto... Aí eles vão acabar com a natalidade. Pois é. Mas isso é assunto pra outro podcast. E aproveitando que a gente estava falando isso aqui, eu queria também falar uma das principais diferenças que eu vejo com relação aos animes e às animações, né? Que é a exibição. Como assim? Os animes, a gente sabe que eles são exibidos periodicamente na TV. Claro que a gente vai ter animes que são tipo um curta de, sei lá, 10 minutos pra fazer uma propaganda ou alguma coisa do tipo, mas a gente tá falando aqui da serialização, né? Das coisas que passam semanalmente. Em contrapartida, as animações, em sua maioria, elas não têm esse mesmo formato de exibição. Elas são feitas para ter uma duração de um filme, por exemplo, elas vão lá pro cinema, são lançadas e pronto, tem um título, tipo Frozen. Teve Frozen, entendeu? Agora você não tem um seriado que fica passando Frozen toda semana. Pelo menos não que eu saiba, né? Então, só complementando, depois, assim, mais ou menos dos anos 2000, com esses filmes animados aí, começou a ter umas séries animadas de Star Wars, como Treinar Seu Dragão e tal, mas realmente ainda é pouco, assim. Pois é, elas ainda são a minoria, inclusive o Como Treinar o Seu Dragão, eu sei que tá na Netflix, né, passando e tal, sim. E a gente até tem alguns animes em 3D, então eles meio que entrariam na classificação de animação, mas a diferença de exibição, ela não tá só na frequência, mas tá também dentro das coisas que acabam englobando os animes, como assim... Praticamente todo anime tem uma música de abertura, mais uma música de encerramento, entendeu? E isso daí, ao meu ver, é algo que consegue mexer bastante com a experiência dos usuários que não são como o Vitor e pulam todas as aberturas e encerramentos. Nossa. Eu nunca pulo, velho. Eu curto pra caralho ficar vendo. Por exemplo, você não vê aberturas, vamos dizer assim, nas... animações, até porque, né, não tem essa frequência de exibição, e você também não vê aberturas em filmes. Ok, a gente tem exceção, 007 tem uma abertura, mas não é todo filme que tem uma abertura, e mesmo quando tem, o fato dele não ser serializado, né, não tá lá sendo exibido frequentemente, faz com que aquela abertura, de certa forma, passe batida. Quem é que vai lembrar, assim, ficar cantarolando a música que tocou, sei lá, na abertura de Deadpool? Provavelmente você não vai ficar lembrando, não vai assimilar aquela música ao filme. Let it go! Música... Let it go! É assimila. Mas o caso do Let it go tá na trilha sonora e tal. Nas aberturas, eu acho que é algo que pode realmente... atrelar a experiência do anime. A gente tem aqui na temporada atual, de quando a gente tá gravando esse cast, o Ansatsuki Yoshitsu, que no momento é a música de abertura que mais tá me comovendo, porque foi uma música feita pro anime, ela fala sobre os 365 dias de aprendizado, né, porque a galera tá lá numa escola com um professor que tem superpoderes e tal, e fala das lembranças que estão sendo construídas naquele ambiente. Então, é uma música de abertura que tem completamente a ver com o enredo do anime, e quando tá atrelado às cenas da abertura, fica um negócio assim que te emociona, sabe? Escorre uma lágrima? Eu tenho memórias assim muito legais do colégio, e quando eu fiquei prestando atenção na letra da música e vendo as imagens, eu não deixei de lembrar do meu tempo de colégio, sabe também? Ele é tão fofo, tenho que apertar! Esse é o caso quando nos animes a abertura é feita para o próprio anime, né? Que não é sempre, mas... Às vezes, mesmo quando não é feita para, consegue combinar. É tipo, como eu falei lá no começo desse cast, músicas, elas evocam emoções. Imagens também. Então, não necessariamente você precisa de uma música moldada para aquele anime para evocar uma emoção na audiência. Até porque, se você quiser fazer uma pessoa chorar, é muito fácil. Você põe uma música triste, põe aquele fundo preto e branco e começa a passar umas imagens tristes. Você vai fazer alguém chorar. Tu quer fazer alguém chorar? Tu põe uma música triste e um cachorro morrendo. Fudeu, Meu Deus do céu. Fudeu, é só você pegar qualquer temporada de Jojo que você vai ver um animal morrendo. Só lembrando, eu estava falando das animações em filmes, ok? Agora eu vou falar um pouco das animações em desenhos, que embora os desenhos fora do Japão tenham melhorado muito, principalmente os americanos, eles ainda estão voltados no princípio básico, certo? De uma série episódica baseada em comédia.
É uma série episódica que você vai assistir um episódio e não necessariamente ele vai ter uma coisa a ver com o outro. Ele não tem uma narrativa contínua, embora tenha algumas narrativas que receberam muitas influências dos animes, como Avatar, The Legend of Aang, The Legend of Korra. Até porque em Legend of Korra tem participação de um estúdio japonês, certo? Na produção. Apesar de que isso não impactou muito, né? Foi mais a parte dos criadores mesmo. O negócio do estúdio, qualquer um poderia fazer aquela animação. Pois é, tanto que as animações dos anos 90, He-Man, era tudo feito no Japão, cara. Era tudo feito na Ásia. Isso não impactou em nenhum motivo He-Man ou qualquer outro desses desenhos. Agora, do momento que você tem uma narrativa, eu diria até que Dungeons and Dragons tem uma narrativa contínua, certo? Embora os episódios sejam meio soltos, assim. Ou desenhos como Adventure Time também possuem uma narrativa contínua, mas ainda tá presa àquela mesma coisa de uma comédia. Mas enfim, a gente chega então a um dos motivos que a animação consegue se diferenciar bastante dos desenhos ou filmes de animação ou outros filmes em si, que é a escala. Por exemplo, em animes a gente pode ter uma temporada toda só de uma luta. É o caso de Dragon Ball. Aproxima-se cada vez mais a hora da destruição de Namekusei. Uma luta dura 5, 7 episódios. Eles podem se dar o trabalho, eles podem se dar o luxo de ter tanto tempo de tela gasto em apenas um arco ou apenas em alguma coisa bem específica. No Japão a gente vê essas coisas únicas e a gente descobre essas coisas únicas. Às vezes a gente acaba descobrindo que gosta de um certo traço, que gosta de uma certa forma que a história era apresentada, sem a gente nem saber que isso podia existir. E essa diferenciação de traços é bem evidente, né? Os animes, eles têm um traço constante, né? Se você for pegar animes desde os anos 80 até animes atuais, o traço não mudou tanto, né? Teve, claro, as adaptações e melhorias tecnológicas, mas o traço... Eu acho que mudou pra caralho. Mudou muito, viu? Mas o que eu quero dizer é que o estilo é bem próximo, ele é parecido, ele tem uma linha de sequência. Até se você pegar os animes hoje de diversas companhias, diversos estúdios, eles são parecidos, os traços mudam algumas características, mas se você for pegar tipo, desenhos de Hanna-Barbera e de outras coisas de outros países, é muito diferente, não tem uma linha de seguir, isso que eu tô querendo dizer. É porque é uma coisa, é mais uma coisa assim, estabelecida pela indústria, é tipo aquelas regras, não diria regras, mas aquelas coisas que a indústria carrega, por exemplo. Exato. A indústria hoje carrega para quase todos os animes, que praticamente todos os animes tem que ter um pouco de service aqui ou ali, porque isso ajuda a vender. Como eu já falei também, os filmes americanos, eles são tipo um produto que eles precisam ter retorno. Fazer anime é caro, é muito caro. Fazer anime de qualidade é mais caro ainda. Então eles têm que ter um retorno. Então mesmo que aquela obra, a intenção não seja vender para público X, eles sempre põem uma coisinha ou outra assim que agrada a uma maioria da fanbase de anime, que é pra trazer público, que é pra vender figure, que é pra gerar lucro. Do contrário, vão à falência e acabou os animes, né? E voltando aqui para a nossa pergunta inicial do cast, por que os animes cativam tanto? Mas dessa vez eu quero saber pessoalmente, certo? Por que vocês estão tão cativados pelos animes? Eu irei começar a responder a minha própria pergunta, porque eu quero. E o que realmente me cativa é a nostalgia. Tudo bem, eu sei que ele é um elemento que não é só dos animes, pode ter em filmes, pode ter em várias coisas, mas até hoje eu gosto de não só ver animes que eu assisti 10, 15 anos atrás, como exemplos como Ansatsu, que o Matheus já falou, que são coisas atuais, mas que me lembram a época da minha infância. Então, pra mim é o que eu tinha dito antes, essa questão do traço. Assim, primeiro, eu cresci, né, vendo animes, Dragon Ball e tal, então isso já meio que pega um pouco até o que o Victor falou da nostalgia, mas acho que pra mim, principalmente, essa constante dos traços, que eu acho que os traços dos animes têm um peso maior pra mim hoje. Eu consigo ver uma história sem achar que é tão infantilizada. As histórias dos animes geralmente não são tão infantilizadas que nem desenhos, então acho que pra mim, nesse sentido, os animes me cativam mais. Assisto desenhos de outras espécies aí, como Apenas um Show, Hora de Aventura e tal, mas a minha preferência, se for pegar no geral, são os animes, principalmente histórias mais de aventura, mais pesadas, assim, não sou tão fã dos romances dos animes.
Então, eu acho que eu vou dar uma resposta um pouco mais longa do que a do Porto e do Vitor, mas basicamente o que me cativa nos animes é a continuidade, mas obviamente com um ponto final, porque se a gente for pegar, sei lá, Marvel e DC, existe uma continuidade que nunca acaba, né? Nos animes, no caso, tem uma periodicidade, ou seja, eu sei que eu vou ficar acompanhando aquilo por um tempo, pode ser semanas, meses, alguns anos, como o caso de animes mais longos, né, tipo Naruto da vida, e eu acho que essa periodicidade faz com que a gente tenha uma conexão maior com aquilo que tá acontecendo, seja com o ambiente do anime, seja com os personagens. Eu vou até dar um exemplo, Clannad. Pra quem não conhece, é um anime de romance, drama e um pouco de sci-fi. E, cara, Clannad, eu nunca tinha chorado assim com uma obra de ficção. Clannad teve um momento que eu assisti alguns episódios e eu fiquei a tarde inteira chorando, de ficar com os olhos inchados e dor de cabeça, porque o negócio estava muito triste. E eu acho que eu não conseguiria ficar tão triste assistindo um filme, porque o meu tempo de formar uma conexão com os personagens do filme seria menor. Enquanto com o Clannad eu tive, sei lá, uns 50 episódios de 20 minutos. Então, você percebe aí, com uns 5 episódios eu praticamente bato a duração de um filme razoável, de 1h30 de duração. Imagine com 50, é como se eu estivesse assistindo o filme 10 vezes, sabe? Então, pra mim, essa continuidade dos animes que tem um peso maior, aliado a tudo aquilo que a gente já falou, como trilha sonora. Trilha sonora tem filme, mas no anime tem a constante, tem a abertura, tem o encerramento, tem aquela música que você sabe que é daquele personagem quando ele sempre aparece. Enfim, galera, o Matheus falou uma das coisas que me cativa bastante, que é essa questão da continuidade, então não vou me repetir muito quanto a isso. Apenas que se a gente observar um dos exemplos maiores dos animes de continuidade que tem por aí, que é o Dragon Ball, a gente consegue até entender como os personagens cativam tanta gente, que se a gente vê Dragon Ball passando assim na TV, mesmo sendo um episódio aleatório, a gente vai parar, a gente vai assistir, etc. Outra coisa que me cativa bastante são as surpresas que os animes podem nos trazer, no sentido de descobrir um anime. Tipo, eu começar a assistir um anime que eu nunca ouvi falar, ou que eu nem li a sinopse, por exemplo, e eu gostar daquele anime, eu ser cativado por aquele anime, gostar daquela ideia. É uma coisa que eu não vejo acontecendo muito com filmes e séries, que eles geralmente são feitos para você gostar o máximo possível. Enquanto o anime, ele tem alguns nichos tão específicos, e eu adoro eles terem essa presença de nichos específicos para vários tipos de pessoa, como por exemplo tem do Jojo, que é um nicho específico. Tem um nicho para romance, tem um nicho para shounen, tem um nicho para... Cara, tem tanto nicho ridículo e absurdo que isso torna fascinante a questão de eles terem a iniciativa de fazerem isso. Fora os personagens que são tão cativantes em determinados animes. Eu sempre ouvi falar de Macross, que era muito bom, etc e tal. Aí eu, tá passando Macross agora, eu acho que eu vou dar uma assistida. Aí, caralho! Que parada louca que foi aquilo. Porque justo. Eu não fazia ideia, certo? Porque pelo menos essa apresentação de Macross, que é um pouco... Eles diferem um pouco, mas é quase sempre a mesma coisa. Tem uma parada de umas meninas que cantam, umas idols, e isso de certa forma dá poder pros protagonistas. Cara, é tão louco. E o segundo episódio, então, que fica mostrando aquele service das idols pulando, balançando os peitos. Cara, enfim, é um anime tipo, que o nicho é idol, com match é com peito. É um nicho tão específico, e ver uma coisa dessas dar certo, ver que eles podem fazer isso, porra, eu acho isso simplesmente surpreendente. Eu acho que dá pra concluir com esse cast que o Japão só tem louco, porque os filmes que são mais nada a ver vêm do Japão, os animes, os desenhos mais nada a ver vêm do Japão, ou seja, tudo vem do Japão. Não, sim, as coisas mais bizarras do planeta no geral, elas vêm do Japão. Mas é justamente isso que torna eles tão únicos. Eles poderem ser bizarros. Porque hoje na indústria, se você vê um filme de Hollywood, ele não tá disposto a ser bizarro assim, porque ele tem medo de não ter retorno. Ele tá disposto a ganhar um Oscar, isso assim. Eles querem, é muito baseado no dinheiro, eles precisam ter retorno. Já o Japão, ele
atende a esses nichos específicos, porque é meio, digamos assim, meio que eles confiam que vai ter aquele nicho específico daquela bizarrice específica, que vai dar audiência, que vai comprar os produtos, etc. E isso é maravilhoso, cara. Mas pra concluir aqui tudo que a gente falou, só queria dizer uma coisa. Se existir uma dimensão paralela com outro planeta Terra, eu espero que eles tenham um Japão pra eles. Um sexto universo? Tem sim. Lembra lá daquele anime lá que tem Marte do Japão? Tem o Japão e Marte, olha aí. É isso aí, galera. A gente chegou ao final de mais um OnigriCast e nós acabamos de falar o que é que mais nos cativa nos animes. Então a gente quer ver aí nos comentários o que é que mais cativa vocês nos animes, o que é que faz com que vocês gostem muito de assistir animes. Então a gente espera as respostas de vocês nos comentários. Lembrando que quem não é inscrito pode se inscrever agora no canal, vai lá que eu tô te esperando. E além disso, deixe o seu like, compartilhe esse podcast com os seus amigos para ajudar no crescimento aqui do canal. E a gente se vê na próxima semana, se não tivermos mais nenhum problema com a gravação, porque tá foda. Essa foi a segunda vez que a gente tá tentando gravar aqui essa semana, beleza? Então é isso aí, a gente vai ficando por aqui e até a próxima. Falou! Falou, galera, até a próxima! Boa sorte pra mim editar esse vídeo. Você simplesmente dobra e foda-se a pedra, entendeu? E segue a vida. É tipo, pra que tropeçar no negócio enquanto eu posso passar pelo lado? Agora você sabe, porque eu nunca namorei, porque eu sempre tropeço de propósito. Mas vai. Vai. Eu dou a marca nessa pedra, por isso que eu nunca namorei. Ô, comédia. Vai. Tá, enfim.